E aí, gente? Rescisão acertada com a patrocinadora Master. Agora, o Grêmio de fato procura um novo patrocinador para 2026. Uma proposta indecente por um jogador que, para mim, tem um futuro muito gigantesco. A proposta é do futebol italiano, mas de um time sem nenhuma expressão. Vou repetir, na minha opinião, ele pode ser a maior venda da história do clube. Só que tem um problema, ele é do Pablo Bueno e a gestão atual não se fecha com o empresário dele. Bom, vamos falar também sobre Eric Noriega, porque a proposta de fato deve chegar para ele. Poderia chegar já agora, só que por ele estar lesionado, essa proposta deve chegar agora e ele sair no meio do ano. A gestão atual, que vai assumir, não deseja negociar alguns jogadores. E a gente vai falar aqui, depois que a vinheta rodar. E aí, gente, proposta por Eric Noriega. A proposta poderia chegar já, imediatamente, agora. O Como da Itália está interessado no jogador. Uma proposta que poderia ser na casa de 10 milhões de euros. Exato, 10 milhões de euros. Ontem a gente trouxe a informação que o Atalanta da Itália estaria de olho em Eric Noriega. Só que o Como da Itália também está interessado em Eric Noriega, além do futebol mexicano. Ontem a gente não tinha os valores da possível proposta para o jogador, que inclusive está lesionado. Talvez volte quase no final da janela. Poderia ser, inclusive, então negociado só no meio do ano que vem. O interesse é da Atalanta, mas o Como, que também está de olho em uma joia da base do Grêmio, poderia estar interessado em Eric Noriega. E a proposta? 10 milhões de euros. Gente, Eric Noriega poderia ser o melhor custo-benefício, sem nenhuma dúvida, dos últimos 10 anos do Grêmio. Porque o Grêmio pagou um valor simbólico por ele, ele chegou e virou o titular absoluto, e o Grêmio poderia vender por 10 milhões de euros. Se esta proposta se confirma, tem que vender. Tem que vender. Porque seria o maior custo-benefício da história do clube. O Grêmio pagou menos de 2 milhões por ele e receberia uma proposta de 10, com ele com 24 anos. É uma proposta que não tem como recusar de fato. Ah, mas ele é o titular absoluto. Vai repor como? Mas tu não tem como pagar 2 e recusar 10. Não tem como. Do Como da Itália, vem também uma outra proposta, mas aí para mim, indecente. Eu diria até ridícula, imoral. A proposta seria por Thiaguinho. E a proposta seria de 37 milhões. 6 milhões de euros. Esta proposta é um absurdo. É um completo absurdo. Também é verdade que esta proposta seria um valor pedido inicialmente pelo Grêmio antes do Mundial. Depois disso, e depois do Mundial que o Thiaguinho fez, inclusive a seleção brasileira acaba de perder o terceiro lugar para a Itália, mas o Thiaguinho mais uma vez foi bem, converteu a penalidade, gelado como sempre, destaque absoluto da Copa, destaque absoluto do Mundial, dificilmente não vai estar na seleção do Mundial, diferentemente do que todos imaginavam, Gabriel Max será o grande cara da seleção? Não. O grande cara da seleção brasileira se chama Thiaguinho. E o camisa 9, que marcou novamente hoje nos pênaltis.
e foi o artilheiro da seleção no Mundial. A seleção brasileira poderia ter ido mais longe. Não foi, ficou com o 4º lugar, mas essa geração que está lá é muito boa. Por exemplo, o goleiro reserva do Gabriel Menegon brilhou na Copa. Hoje pegou pênalti, inclusive, novamente. Entende-se, dentro do Grêmio, que agora, depois do Mundial, o Thiaguinho salta este valor de 6 para pelo menos 12, 13 de euros. Eu ainda acho pouco. Eu ainda acho ridículo este valor. Na minha opinião, o Thiaguinho hoje vale pelo menos, no mínimo, 20 milhões de euros. No mínimo, 20 milhões de euros. E o Thiaguinho não é jogador para jogar no Como da Itália. É para começar na Atalanta, por exemplo, que está interessada no Noriega, que joga a Liga dos Campeões, campeão italiano recente, mas não no Como, e não por 6 milhões de euros. Se o Grêmio vender o Thiaguinho por 6 milhões de euros, tem que fechar as portas. Porque se largar o Thiaguinho agora, nesses últimos 2 jogos que tem, pega o Thiaguinho e dá meia hora em cada jogo para ele no segundo tempo. Meia hora contra o Fluminense, meia hora contra o Sport. Ele abre a temporada que vem titular ao lado do Arthur. No meio do ano que vem, tu vende ele por 50 de euros. Então, se vender ele agora por 6 de euros, é um completo absurdo. Eu espero que isso não se confirme. O que está confirmado é a rescisão de contrato com a Alphabet. A Alphabet não é mais patrocinadora do Grêmio. Ela vai cumprir e ela vai estar na camisa do Grêmio nos últimos 2 jogos, mas ela já não é mais a patrocinadora master do Grêmio. O Grêmio já está negociando com algumas bets, uma delas a Betano, com outras marcas, uma delas a Coca-Cola, mas a tendência é que uma outra bet assuma a camisa. E a Betano e a H2Bet são as favoritas para assumir o cargo de patrocinadora master do Grêmio. O Grêmio tenta compor o mesmo valor que a Alphabet pagaria, mas dificilmente vai conseguir. A Alphabet ainda vai quitar o que deve e ainda vai pagar 2 milhões em juros ao Grêmio. Repito, a Alphabet não é mais patrocinadora master do Grêmio, estará nos últimos 2 jogos na camisa, mas o Grêmio já negocia e já procura uma nova bet. Existem empresas como a Coca-Cola também que podem ser a nova patrocinadora, mas a tendência maior é de uma bet patrocinadora master a partir da próxima temporada. O Grêmio deve anunciar hoje, oficialmente, ao longo do dia, a New Balance como nova patrocinadora esportiva. Então a camisa do Grêmio vai mudar bastante. Devemos ter uma camisa inicial com a New Balance, com um tricolor bem diferente, um degradê no final da camisa, patrocínio, nome, logo em dourado. Então teremos uma mudança significativa na camisa inicial do Grêmio, a tricolor. Espero que seja bonita. Tem um modelo que é o modelo que está na capa do vídeo, na thumbnail, que é um modelo que está vazando, que possivelmente será um modelo muito próximo a esse. Mas hoje, o Grêmio deve anunciar a New Balance como sua nova patrocinadora master, nova patrocinadora esportiva. A patrocinadora master não é mais a Alphabet. Thiaguinho na Itália, Noriega na Itália. Gostou do vídeo? Segue para mais. Hypa, deixa o like. Um abraço, valeu.